Graça e paz, amados, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós chegamos na última lição deste terceiro trimestre de 2025 e foi uma bênção estudar sobre o contexto da igreja primitiva, que está descrito principalmente em Atos dos Apóstolos. Você viu que o avivamento ele começou, um avivamento diferente, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo ele manifestou-se de uma forma extraordinária sobre aquela igreja e os crentes que ali permaneceram no cenáculo foram batizados no Espírito Santo e especialmente o apóstolo Pedro e a sua pregação foi o canal, foi o meio pelo qual a palavra de Deus foi disseminada de uma forma extremamente poderosa. Posteriormente veio aquela grande perseguição à igreja após a morte de Estevão e os crentes dispersos, eles iam pregando a palavra de Deus e assim espalhou-se o evangelho pelo mundo, cumprindo-se o que Jesus havia prometido em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8, de que o evangelho ele começaria em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E, claro, esse evangelho também nos alcançou. Nós agora nos deparamos com a lição de número 13, a Assembleia de Jerusalém. Eu deixei no início o texto áureo descrito e a verdade prática, mas nós vamos repeti-los agora e depois nós faremos a leitura bíblica de Atos dos Apóstolos. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, 10 versículos, do versículo de número 22 até o versículo de número 32, e vamos comentando versículo por versículo. Mas antes faremos a introdução que está na revista. Desta vez farei apenas a introdução do comentário da lição. Eu costumo fazer a introdução que está na revista do Mestre, que é a introdução da parte pedagógica, teológica, e depois tem a introdução do comentário da lição. Hoje faremos apenas a introdução do comentário da lição e a conclusão no final, ok? Gente, antes disso, deixa eu vir aqui para o lado, vou deixar um espaço aqui, ó. Eu vou deixar aqui a capa da revista do próximo trimestre, e este tema vai ser um tema importantíssimo, porém não farei mais como faço agora, lição por lição. Eu expliquei no vídeo anterior, ou foi no retrasado, que eu estou com uma demanda, uma agenda de pregação, de ministração da palavra, de estudo bíblico, um pouco carregada, e isso toma tempo, porque eu preciso estudar a palavra de Deus, preciso me preparar para que possa me apresentar nos lugares em que sou convidado. A igreja que lá está esperando precisa receber uma palavra consistente. Então, amados, nós vamos procurar fazer o seguinte no próximo trimestre, com este tema que vocês estão vendo aí. Trazer apenas subsídios, porque as lições de escola bíblica elas têm datas para serem veiculadas. E é sempre bom quando a lição ela é publicada uma semana antes do domingo onde ela vai ser ministrada. Uma semana antes, da data de uma semana antes, você um domingo antes já deixa ela pronta e publica. Tem prazo. E é ruim, porque quando eu estou com a agenda carregada, eu acabo gravando ou publicando às vezes na sexta-feira, na quinta-feira. E quem gosta de passar a semana estudando a lição, ouvindo, buscando subsídio, já fica um pouco em cima. Já teve vezes de eu publicar até atrasada. Com esta aula, por exemplo, já passou o domingo, estou publicando aqui. Não a lição, a palavra não envelhece. A palavra de Deus ela é sempre nova a cada manhã. Sempre nova. Mas é evidente que quando você tem um conteúdo programático e programado, é bom que as pessoas tenham esta lição em mãos e veiculadas dentro do tempo,
da programação da revista. Então, eu vou me limitar agora a publicar apenas subsídios dentro do tema, não é? Assuntos dentro do tema, para que sirva de apoio, de um tijolinho a mais nas lições que serão construídas. Certo? Muito bem. Então vamos começar. Irmãos, eu disse que não ia fazer a introdução da lição do plano de aula, mas eu vou fazer sim. Eu acho que merece, né? Merece a introdução do plano de aula. Deixa eu pegar a revista do professor aqui, a última lição. Então vamos fazer essa introdução do plano de aula. Diz o seguinte: nesta lição encerraremos nosso trimestre estudando um dos momentos mais importantes da história da igreja primitiva em Jerusalém, a Assembleia de Jerusalém. Diante de um grave conflito doutrinário sobre a salvação dos gentios, olha, ainda tinha aquele conflito, né, entre o judaísmo e as suas práticas, os seus cerimoniais, e aqueles crentes que iam sendo agregados na igreja, chamados de gentios, que eram os não-judeus. Desde lá no capítulo 9, 10, a gente está vendo apesar de Deus já ter mostrado que ele salvaria a todos, mas ainda tinha esses problemas ainda. Vamos continuar. Então havia, diante de um grave conflito doutrinário sobre a salvação dos gentios, os líderes da igreja buscaram, com sabedoria e submissão ao Espírito Santo, uma solução que preservasse a doutrina da graça e a unidade do corpo de Cristo. Então está aqui. E quais são então os objetivos da lição? Mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. 2. Relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. Havia uma resistência ainda. E 3. Reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na solução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. Então sempre o Espírito Santo precisa ser buscado, consultado, para que as divergências que há no meio cristão, especialmente no que concerne ao contexto da igreja, eles possam ser solucionados com sabedoria. E então, antes de eu fazer a introdução, lembrar você que nós temos uma playlist. Esta playlist é evidente que está separada por assuntos, e você pode também consultar a nossa playlist. Lembrando também que, se você gostou do vídeo, é importante que você curta, porque nos ajuda a crescer, ajuda o canal a crescer, ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas, porque o YouTube acaba então dando relevância a esses vídeos. E também, se você não é inscrito, olha, 90% dos que estão no canal vendo os vídeos, desculpe os que não estão vendo os vídeos, não são inscritos. Seria importante que você se inscrevesse, para que você também ajudasse o nosso canal, repito mais uma vez, a crescer. Vamos então à introdução da lição? Ela diz o seguinte: com esta lição terminamos mais um trimestre de estudos sobre a igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver os conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão, que é aquele rito em que se corta a pele da ponta do prepúcio, se corta o prepúcio, né? Se corta a pele, o prepúcio da ponta do órgão da genitália masculina. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e da sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Claro, gente, que não era só essa questão da circuncisão, tinha mais coisas ainda, né? Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo, e é isso que veremos agora, certo? Então aí houve então certamente uma questão a nível doutrinário. Vamos então fazer a leitura bíblica em classe, certo?
e depois nós vamos comentando sobre o que aconteceu. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 22 a 32. Porém, vamos fazer aqui, dar um panorama geral sobre esses acontecimentos. A narrativa de Lucas acerca do debate a respeito do relacionamento entre os gentios e a lei de Moisés forma parte central de Atos, tanto estrutural quanto teologicamente. Uma vez que a missão cristã começara a evangelizar os gentios que não tinham sido circuncidados antes, começou a surgir o problema das condições da sua filiação à igreja. Ou seja, querem ser membros da igreja, querem se filiar à igreja, então tem que cumprir o ritual da lei. Essa estava sendo a exigência de parte de algumas pessoas da liderança da igreja, o que estava causando então constrangimento aos gentios. Parece que a norma da igreja de Antioquia, juntamente com seus missionários, era que não se exigia de tais gentios que observassem a lei judaica. Embora esse aspecto não seja explicado diretamente nos capítulos 11 ao capítulo 14, fica claro no capítulo 15, versículos 1 e 2, e também em Gálatas 2, 11 a 14. Essa norma, porém, era inaceitável para alguns cristãos judeus por duas razões. Em primeiro lugar, eles acharam difícil acreditar que os gentios pudessem ser salvos e se tornar membro do povo de Deus sem que antes aceitasse as obrigações da lei judaica. Pode-se simpatizar com o ponto de vista deles, afinal das contas, qual evidência havia de que a lei que representava a vontade de Deus para o seu povo da aliança fora revogada? Ora, se a lei não foi revogada, se a lei não foi mudada, se a lei não foi alterada, então, na cabeça deles, os gentios teriam que sim, primeiro passo, aceitar a questão da circuncisão, que foi levantado com insistência por alguns visitantes judeus a Antioquia e levou a um debate forte no local. E aí então, os judeus que visitaram a igreja, que estava fora lá do contexto judaico, viram ali que eles não aceitavam essa situação de um gentio ser aceito como filiado, como membro da igreja, sem que antes cumprisse a lei, porque ela não tinha sido revogada, Então levaram o caso lá para a igreja de Jerusalém para discutir o assunto ali. E em segundo lugar, havia a questão de como os cristãos judeus que continuavam a viver segundo a lei judaica poderiam ter comunhão à mesa com gentios que não observassem a lei. Olha só, como é que nós vamos sentar numa mesa juntos, se eles, para serem recém-conversos, não precisam cumprir a circuncisão, a gente tem que cumprir, porque está na lei. Estou repetindo aqui, reiterando, a lei não foi revogada, agora eles recebem a Cristo como Salvador, são recém-conversos, e a gente vai sentar à mesa com eles? Não tem como. E aí eles entendiam que eles eram ritualmente impuros. E não somente isso, mas também qualquer alimento que esses oferecessem aos seus amigos judeus também seria impuro. Este problema ficaria especialmente grave quando a igreja se reunisse para partir o pão. Imagine a ceia do Senhor, por exemplo. Esta questão não se menciona explicitamente no começo do capítulo, mas fica claro em Gálatas 2, 11 a 14, que foi uma questão bem presente, e a decisão tomada em Jerusalém visava solucionar. Agora, como vai solucionar isso aqui? O relato de Lucas mostra que os problemas foram levantados somente por um grupo da igreja e não eram sentidos por todos. Os representantes de Antioquia descobriram que as notícias da conversão dos gentios foram bem-vindas, não somente nas igrejas que visitaram no caminho para Jerusalém, como na própria Jerusalém. Quando chegou a hora do debate, os dois principais líderes da igreja colocaram-se ao lado dos homens de Antioquia. Pedro referiu-se à sua própria experiência, mediante a qual Deus demonstrara sua disposição para aceitar na igreja gentios incircuncisos com base em sua fé somente, declarando-se limpos de coração. E essa experiência Pedro teve, é evidente, lá na casa de Cornélio. Seu discurso foi confirmado por Barnabé e Paulo, que também relataram que Deus
manifestamente mostra a sua aprovação da missão aos gentios mediante sinais milagrosos. Depois, Tiago, que segundo se esperava, talvez tomasse atitudes mais conservadoras, levantou para indicar que a entrada dos gentios na igreja estava de acordo com o plano de Deus revelado em profecia e que não havia razão para eles obedecerem à lei. Mesmo assim, era necessário algum tipo de meio termo para não ofender as consciências dos cristãos que viviam como judeus ortodoxos, ou seja, que obedeciam à lei à risca, e propôs que se pedisse aos gentios que se abstivessem dos alimentos dedicados aos ídolos, da falta de castidade e da carne que continha sangue. Então isso aí também estava na lei, pelo menos isso os gentios deveriam cumprir. A Assembleia concordou com essa proposta e formulou uma carta para enviar a Antioquia, tornando claro que estas exigências mínimas deviam ser impostas sobre os gentios. Assim foi feito, e a igreja de Antioquia aceitou a decisão. O episódio, conforme Lucas o encara, foi um triunfo para a política da igreja em Antioquia, que não requereria a circuncisão dos gentios. E o conceito tradicional da passagem é que ela contém a narrativa de Lucas da reunião descrita por Paulo em Gálatas 2, 1 a 10. Depois, se for possível, você dá uma lidinha lá em Gálatas capítulo 2, de 1 a 10, para entender melhor esse contexto aqui que eu estou passando para vocês. As mesmas pessoas estavam presentes, o mesmo tópico foi debatido e aceitou-se essencialmente o mesmo princípio de que os gentios não precisavam ser circuncidados. Um fato importante é que regras semelhantes àquela em Atos 15 e 20, especialmente na ordem dada no versículo 29, também se achava em Levítico, capítulo 17, versículo 18, onde se aplicam tanto aos judeus quanto aos estrangeiros residentes. Havia, portanto, a autoridade do Antigo Testamento para aplicar tais regras aos gentios e parece que os prosélitos gentios e os tementes a Deus as aceitavam. Assim, a pergunta fica sendo: teria Paulo permitido que os cristãos judeus impusessem aquelas regras judaicas sobre os gentios cristãos? Paulo não acreditava que Cristo trouxe o fim da lei? Será? E não teria rejeitado quaisquer exigências que limitassem a liberdade dos seus convertidos e que perpetuassem as distinções entre os judeus e gentios, ou seja, que houvesse discriminação entre eles? Irmãos, não devemos, porém, olvidar-nos de que Paulo acreditava que os ensinos estabeleciam e sustentavam a lei. Isso está em Romanos 13:31. Embora a lei não fosse o meio de salvação. E além disso, acreditava que os cristãos fortes, eles deviam dispor-se a limitar a sua liberdade por amor aos seus companheiros crentes. É só você ler Romanos 14, que fala daqueles crentes que comiam legume, dos que comiam carne, mas que cada um deveria suportar o outro e não ter discriminação entre eles. Além disso, a distinção entre judeus e gentios continuava a existir, assim como a diferença entre homem e mulher, ainda que ela fosse sem importância, Então, sem importância em Cristo, claro, Então, uma vez solucionada a questão básica, a saber, não se exigia que os convertidos gentios se circuncidassem e, portanto, guardassem a totalidade da lei como meio de salvação. Parece totalmente provável que Paulo pudesse concordar com certas medidas por amor à paz com os cristãos judeus que não acarretassem qualquer sacrifício de princípios. A coexistência pacífica entre os cristãos judeus e gentios, que segundo parece caracterizavam a igreja em Antioquia, foi interrompida pela chegada de alguns cristãos da Judéia, que argumentavam que a circuncisão era necessária para a salvação.
não estavam negando a possibilidade de os gentios serem salvos, mas insistiam em que fossem circuncidados. Certo? Muito bem. Vamos ler o versículo então 1, 2, vamos ler os versículos, vamos ler em Atos, irmãos, capítulo de número 15, versículos 2 e 3, embora a lição comece no versículo de número 22, mas vamos ler Atos 15 e até o versículo 3, para nós termos uma compreensão melhor. Páginas bem fininhas, né? Está dizendo assim, olha. Atos 15, estou em João ainda. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Olha, estavam condicionando a salvação à circuncisão. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, contra esses que estavam insistindo na circuncisão dos recém-conversos gentios, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Está aqui então esse texto para você compreender melhor. Depois a gente vai para o versículo 22, que é da leitura em classe. Mas Paulo e Barnabé se opuseram então, a gente percebe aqui, a nova exigência, pois a obra missionária deles foi mais especialmente afetada por ela, por essa exigência aí. Se Barnabé havia vacilado nesse assunto em Gálatas 2, 1 e 3, agora voltou a apoiar o lado de Paulo. A matéria era por demais importante para ser resolvida localmente, mormente porque alegava-se que a igreja em Jerusalém exigia a circuncisão. Ou seja, o problema começou a acontecer lá na igreja de Antioquia, por alguns que foram para lá, só que a doutrina, o ponto de partida, o centro de ensinamento era na igreja de Jerusalém. Então não adiantava só procurar resolver a questão lá em Antioquia, porque mais gente transitava entre as igrejas. Então vamos resolver em Jerusalém, vamos formar um concílio, definir como vai ser a doutrina lá em Jerusalém, e a doutrina definida em Jerusalém, ela vai ser ramificada para as igrejas, conforme o evangelho for avançando, for passando as fronteiras. Então essa doutrinação, esse ensinamento, este conjunto de regra doutrinária, ele seria estabelecido nas igrejas. Os viajantes aproveitaram-se da oportunidade para informar os vários grupos cristãos que encontravam no caminho para Jerusalém acerca do progresso do evangelho entre os gentios. O comentário de Lucas de que essas notícias causaram grande alegria dá a entender que as respectivas igrejas provavelmente tinham a mesma atitude para com a circuncisão que Paulo adotava. Essas congregações consistiam, por certo, em cristãos judeus, e indicava-se que eram da mentalidade mais liberal do que alguns dos cristãos em Jerusalém. Vamos ainda, irmãos, então, para o versículo de número 22 da nossa lição. Diz assim, irmãos, vamos ler do 22 até o versículo de número 29. Vamos lá, do 21 ao 29, diz assim: então parecer bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Barnabé e Paulo a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escrever o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que
saíram dentre vós, perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado aqui mandamento. Pareceu-nos bem reunirmos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e das carnes sufocadas, e da fornicação. Destas coisas farei bem, se vos guardardes, bem vos vá. Está aqui então este trecho que nós lemos agora na lição. O corpo principal da carta, então aqui, vocês percebem, irmãos, deixou claro que quaisquer pessoas que tivessem ido de Jerusalém para Antioquia, defendendo a circuncisão dos convertidos gentios, não eram, de modo algum, representantes oficiais da igreja. A igreja, portanto, resolvera dar o passo de enviar delegados que serviriam de representantes oficiais para pôr em dia o assunto. Antes de citar os nomes destes, porém a carta os associa com os delegados de Antioquia, Barnabé e Paulo, e fala destes últimos nos termos mais elevados, como aqueles que se dedicaram ao serviço de Jesus. A tradução de Almeida, revista e atualizada, que tem exposto a vida, é talvez forte demais, né? Bem, a linguagem visa ressaltar o estreito sentimento fraternal que existia entre as igrejas. Mesmo assim, a carta continua com uma nota de firme autoridade. A decisão atingida pela igreja é considerada inspirada pelo Espírito, que a cada passo em Atos é o guia da igreja nas suas decisões e atos. Esta decisão, inspirada pelo Espírito, é colocada em termos, no mínimo, de exigências a serem impostas sobre a igreja. Quer dizer que se ressalta que nada mais sendo requerido, senão os regulamentos que se seguem. Não se exige nenhuma submissão, generalizada à lei judaica, e muito menos ao rito da circuncisão. Então está aqui claríssimo, a determinação da igreja. Vamos ler do versículo, irmãos, aqui da lição, do versículo 30, então até o versículo final, que é o 32, mas vamos avançar, ler 3 versículos a mais, além do último versículo da lição, até o 35, está dizendo assim, olha, estou com a revista aqui, está dizendo aqui no versículo, vamos repetir o 29, tá? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, era a exigência, aos gentios recém-conversos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. 30. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando-se à multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Como encerra aqui no versículo 32 na revista, vamos continuar aqui na Bíblia então, para o versículo de número 33 de Atos 15 até o 35. Está dizendo assim: e detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, ou seja, lá para Jerusalém. Voltaram de Antioquia para Jerusalém. Mas pareceu bem a Silas ficar por ali. Olha, Silas ficou, lógico, para monitorar, ver depois daquela carta se haveria ainda discussão, se haveria litígio, constrangimento dos judeus para com os irmãos recém-conversos que eram gentios. Silas ficou ali como para dar uma supervisão. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então Paulo e Barnabé também permaneceram ali, irmãos, agora para continuar
aquele trabalho de discipulado. Que coisa maravilhosa, né? Vamos então, irmãos, concluir. Então, depois dos delegados terem recebido as suas instruções da igreja, desceram logo para Antioquia, onde se realizou uma reunião dos membros da igreja, e a carta foi entregue e a leram em voz alta diante da assembleia. Seu conteúdo foi considerado um conforto ou exortação, e o tipo de mensagem cristã que visava fortalecer e encorajar uma congregação. Então vocês percebem que os gentios agora, eles receberam conforto e eles receberam o aval da assembleia que tinha feito em Jerusalém. Seu conteúdo foi considerado o conteúdo da carta, né? Então um conforto para os irmãos. E, meus amados, foi então saudada com alegria. O seu conteúdo revelou que a questão decisiva fora aceita. Não se devia exigir que os gentios fossem circuncidados e obrigados a observar a lei de Moisés. Quando as exigências impostas pela carta foram aceitas, segundo parece, sem hesitação, todo mundo ficou bem. Sem dúvida, Judas e Silas expuseram a situação mais detalhadamente, mas parece que seu ministério era de um escopo ainda maior. Foram reconhecidos como homens com dons proféticos e os empregavam na pregação e no ensinamento da igreja. O ministério deles foi semelhante ao de Barnabé quando visitou a igreja pela primeira vez. Depois de decorrer um período apropriado, puderam voltar de Antioquia para Jerusalém, levando consigo a bênção da igreja. Ide em paz. Então, irmãos, está aqui que acabou aquela confusão, aquela discussão, aquela situação dentro da igreja primitiva, e tudo isto feito na Assembleia de Jerusalém. Vamos então para a conclusão, queridos. Acho que deu para entender bem, foi bem explicado, não é? Ela diz assim: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. Nos capítulos 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social provocado por reclamações de crentes helenistas, que eram os hebreus de fala grega. Lembra disso, né, gente? Que começou a ter aquele problema lá da distribuição da ajuda para as viúvas da igreja, porque estavam dando preferência para as viúvas dos judeus, e as viúvas gregas começaram a reclamar, ou as helenistas começaram a reclamar, que eram judeus também, que não eram gentios, mas falavam grego, não é? Então, dentro desse grupo aqui tinha os helenistas, hebreus que falavam grego, e tinha os gentios recém-conversos, que estavam sendo atendidos com discriminação, dando-se preferência às viúvas dos judeus que falavam lá a língua materna. E ali, então, os apóstolos, o que eles disseram lá em 6 de Atos? Olha, nós vamos levantar homens aí, 7 varões, cheios do Espírito Santo, para liderar essa questão da distribuição. Vamos usar sendo a cesta básica, e nós vamos continuar a liderança da igreja no ministério da oração e da palavra. Aqui agora foi feito um concílio para resolver este problema do cumprimento da lei judaica, que estava sendo utilizado como um meio de troca de moeda para a salvação, não é? Então, aqui continuando a questão da conclusão, disse aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requereria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Irmãos, sintetizando o que aprendemos com isso, que todo problema da igreja precisa ser discutido, dependendo do problema com a membresia, dependendo do problema com a liderança da igreja. O que nós temos hoje, irmão? Muitos pastores resolvendo o problema sozinho. Ele toma as decisões, ele decide tudo, ele centraliza tudo em si, não pede opinião para ninguém. Para muitos pastores, o presbitério da igreja não vale nada. No máximo, alguns discute o primeiro e o segundo dirigente ou auxiliar, discute e bota para a igreja, irmãos.
E muitas vezes, muitos membros ali dentro da membresia, muitas vezes o presbitério da igreja tem uma visão mais precisa, uma visão mais correta, uma visão que minimiza o sofrimento de uma forma menos constrangedora. Hoje, irmãos, infelizmente o presbitério da igreja, não nas igrejas batistas, por exemplo, não é? Igrejas presbiterianas e igrejas batistas, quando se vai tomar uma decisão relevante na igreja, irmãos, todos sentam-se para debater aquele problema. O pastor pode até ter a decisão final, mas muitas vezes aquela decisão inicial que ele tinha, ela é mudada. Ele aceita a decisão discutida com todos ali. Não é que coisa linda isso, irmãos? A participação da igreja em muitas das decisões que deverão ser tomadas para o bom andamento do trabalho. E quando se centraliza o trabalho apenas na liderança, se vê uma administração egoísta, mesquinha, centralizadora e algumas vezes até tirana, ditatorial, porque coloca as pessoas para engolir goela abaixo, aquele que decidiu acabou, e o pastor da igreja sou eu, certo ministério me colocou aqui, quem manda sou eu, quem toma conta sou eu. Irmãos, nem Jesus fez isso. Nem Jesus fez isso. Certa vez Jesus disse assim para os que estavam seus companheiros: que dizem os homens que eu sou? Olha, se colocando para ser avaliado. Jesus, o Filho de Deus. Que dizem os homens que eu sou? Um diz que tu és Moisés, outro que tu és Elias, tu és um dos profetas. E vocês, o que vocês dizem de mim? Olha que humildade de Jesus, irmãos, que muitos líderes hoje não têm. Então todo conflito, toda divergência, todo processo difícil, toda discordância, irmãos, coisa boa é quando se pede direção do Espírito Santo, mas quando se ajuntam mais cabeças para debater aquele problema, discutir aquele problema, e com certeza a igreja é quem vai ganhar. A igreja ganha, todos saem felizes, todos se sentem contemplados. Irmão, muitas vezes se exige do obreiro: você tem que ser assim, você tem que ser assado, tem que participar mais, mas na hora de participar nas decisões da igreja não participa. Vocês percebem isso? Mesquinhez. Mas aqui está o exemplo de uma igreja, irmãos, em que apesar da autoridade dos apóstolos, mas eles abriam-se, não é, para decisões da igreja, e isso era uma bênção. Queridos, terminamos esse trimestre, vamos começar o próximo, não é? Mais uma vez eu deixo aqui, olha, o tema da nossa próxima lição, e irmãos, com certeza vai ser uma bênção. Queridos, um abraço a todos, que Deus abençoe.